Olá, eu sou Thales Azigon, sou poeta, produtor cultural, mediador de leituras, editor, também um dos criadores da Livro Curió, Biblioteca Comunitária, um dos criadores da editora Substância. Participo ativamente aí nos saraus das periferias daqui de Fortaleza e faço uma pesquisa sobre leitura e sobre mediação de leitura. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre leitura e liberdade, onde é que a leitura pode contribuir para a autonomia, não só de coletivos, de grupos, como também a nossa autonomia, de cada uma e de cada um. Essa conversa de hoje, ela está dentro do projeto do Centro Cultural Belchior, que fica na Praia de Iracema e que por motivos de quarentena e de isolamento social agora está fechado, mas o Centro Cultural Belchior iniciou uma conversa comigo, com a Larissa Paiva e com a Jupira, que vocês vão estar tendo o prazer de prestigiá-la amanhã e depois. E eles nos propuseram que nós fizéssemos um ciclo de conversas, um ciclo de debate, para pensar o que é que nós poderíamos propor para o Centro Cultural Belchior, de pensar em incluir os nossos corpos, as nossas artes, né? Porque a gente sabe que infelizmente, acesso a determinados equipamentos culturais, acesso ao próprio mercado da arte, ele se faz através da linguagem, né? Você tem que dominar determinados dispositivos, como fazer projeto, se colocar em determinadas situações sociais. E aí quem está dentro das periferias e que não tiveram a oportunidade de estar dentro desse processo de aprendizado da linguagem qualificada, esse processo da informação, é uma desvantagem, né? Então a gente nem sempre consegue fazer e nem sempre consegue estar em todos os espaços, nem consegue estar em todos os lugares. Mas aí o Centro Cultural Belchior teve essa acessibilidade, conversou com a gente tinha traçado um ciclo de debates. Esse ciclo de debates inicialmente ia acontecer no mês passado, em março, no próprio Centro Cultural Belchior, e aí veio as recomendações para o isolamento social. Mas a equipe do Centro Cultural conversou com a gente e pediu para que a gente produzisse esses conteúdos online, para a gente disponibilizar e também não parar o trabalho que nós já estamos fazendo. Então eu estou com algum material aqui, parte da minha pesquisa sobre mediação de leitura. É uma pesquisa que eu tenho feito já faz 2 anos. Durante muito tempo eu fui mediador de leitura do Sesc Ceará, inclusive eu desenvolvi o método, né, da mediação, como é que ela poderia ser mais eficiente. E talvez muita gente não saiba o que é mediação de leitura e até mesmo tem algumas dúvidas sobre o que é leitura, e a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas para começar o nosso diálogo, eu quero ler um trecho da apresentação desse livro aqui, O Mundo da Escrita. A apresentação é um pouco extensa, mas eu vou ler só a primeira parte, que chama O Nascer da Terra. Às vezes, tento imaginar o mundo sem literatura. Eu sentiria falta dos livros nos aviões. Livrarias e bibliotecas teria espaço de sobra nas estantes. E as minhas não estariam transbordando. A indústria editorial não existiria como a conhecemos, nem a Amazon. E não haveria nada em minha mesa de cabeceira quando não consigo dormir à noite. Tudo isso seria lamentável, mas mal arranha a superfície do que seria perdido se a literatura nunca tivesse existido, se as histórias só fossem contadas oralmente e nunca tivessem sido escritas. Um mundo assim é quase impossível de imaginar. Nosso sentido de história, da ascensão e queda dos impérios e nações, seria completamente diferente. A maior parte das ideias filosóficas e políticas nunca teria existido ou teria sido esquecida. Quase todas as crenças religiosas desapareceriam junto com as escrituras nas quais foram expressas. A literatura não é apenas para amantes de livros. Desde que surgiu, há 4.000 anos atrás, ela moldou a vida da maioria dos seres humanos que vivem no planeta Terra.
E este livro do mundo da escrita, ele conta um pouco de como surgiu essa invenção da escrita, como ela foi importante para a constituição do que a gente entende como civilização, do que a gente entende como humanidade. E a tecnologia da escrita foi uma das melhores e das maiores e das mais importantes e permanentes invenções que nós criamos. Mas existe uma outra tecnologia que é criada antes da escrita, que é a leitura. A leitura, e aí isso diverge muito entre as pessoas que pesquisam, de dizer o que é leitura. Na verdade, inclusive, se a gente for dentro de uma sala de aula, em qualquer sala de aula daqui do Brasil, e a gente questionar as nossas alunas e os nossos alunos o que é leitura, muito provavelmente eles não vão conseguir articular e dizer o que exatamente é leitura. Até porque ela hoje está dentro das escolas, dentro dos cursos, mas de uma maneira um pouco enviesada. Se a gente for pensar que existe um termo na educação brasileira chamado alfabetização, e que durante muito tempo esse termo alfabetização se referia a uma determinada série da escola, né, que a gente vive numa sociedade onde o ensino ele é seriado. Cada ano que passa você sobe uma série, e aí, antigamente existia uma série chamada alfabetização, né? Ainda bem que se entendeu que o processo de alfabetizar-se, né, que é de aprender o que é o alfabeto, o nosso alfabeto, poder dominá-lo em toda a sua potencialidade, ainda bem que começou a se pensar que não se pode fazer isso simplesmente numa série. Na verdade, apesar de termos destruído esse conceito de alfabetização como uma série, espalhado isso, né? Imagina-se que você se alfabetiza durante todo o processo escolar, principalmente durante o período que hoje é o fundamental, mas ainda é muito limitado pensar dessa maneira, porque imagina a quantidade de textos que nós produzimos desde antes esses 4.000 anos, né? Porque 4.000 anos é a invenção da escrita. Aí não, se você for imaginar a oralidade mais a escrita, mas todos os outros tipos de signos que a gente produz, de conseguir ler esses signos, esses diversos textos que não só estão na materialidade gráfica, que possuem muitas outras materialidades, aí a gente entende que o processo de aprender a ler, ele não acaba nunca, né? Eu vou pegar aqui as minhas anotações, que eu estou seguindo esse cronogramazinho e o roteiro. Mas, ok, Thales, e o que é leitura? Leitura, o que é isso, né? Vou dar um tempo aí para vocês imaginar que a gente está junto na mesma sala e digam para mim, o que vocês acham que é leitura? Muitas pessoas acreditam, né, que leitura é decodificar, transformar um código em outro, né? Transformar o código escrito, que está no papel, esse gráfico aqui, num outro código de pensamento, né? Inclusive de som, porque a gente é como se nós escutássemos o som dentro da nossa mente, nesse outro código aqui, do pensamento e do som que está aqui dentro da nossa cabeça. Mas isso é um pouco limitado, porque imaginar que ler é decodificar é imaginar que cada coisa que está ali na nossa frente, seja palavra escrita ou seja texto imagético, ele é passivo a somente uma interpretação. Vocês devem já ter assistido algum filme de James Bond, de investigação, e nesses filmes, né, principalmente nos mais modernos, sempre tem um hacker que decodifica a chave de segurança, né? A chave tá lá, ninguém sabe qual é a senha, e aí ele decodifica, ele descobre, ele desvenda o que é, qual é a palavra, qual é os números que vai dar acesso a determinado cofre, né? Porém, essa visão de leitura como decodificação, ela tem essas limitações, porque ler não é só simplesmente verter automaticamente um código no outro. O processo é bem mais complexo que isso, tem muitas dimensões. Inclusive,
para quem quiser se aprofundar um pouco mais no campo do que é a leitura e dessas dimensões, eu indico Vicente Jouve, nesse pequeno livrinho aqui sobre leitura, tá certo? Mas eu também gosto de pensar a leitura na perspectiva de Paulo Freire. O Paulo Freire é esse intelectual, né? Inclusive não é qualquer intelectual, é um dos maiores intelectuais da contemporaneidade, é um dos nomes mais citados em trabalhos acadêmicos pelo mundo inteiro, não só no Brasil. É uma figura muito sofisticada, que trouxe muitos elementos para o processo de educação, né? O Paulo Freire, ele desenvolveu um método que ficou conhecido como o método Paulo Freire de alfabetização, que muita gente acaba tendo uma visão, não entende como é que funciona, diz, teve aquele cara lá brasileiro que inventou uma maneira de alfabetizar as pessoas em 40 dias, né? Sem entender que esse processo de alfabetização é para pessoas adultas. Ele trabalhava com as campesinas e com os campesinos, teve uma experiência muito grande em Angicos, né? E aí teve experiência quando ele foi exilado por causa da ditadura militar, ele foi perseguido e exilado por causa da ditadura militar. Inclusive o irmão do Paulo Freire era um militar também, e ele amava tanto o irmão que quando o irmão dele foi perseguido pela ditadura, ele decidiu simplesmente deixar a carreira militar, porque ele não admitia estar em uma instituição que perseguiria o próprio irmão. E o Paulo Freire tem uma obra muito vasta, ele entende muito de educação, ele entende muito desse processo de que é ensinar as pessoas a ler, ensinar as pessoas a escrever. E até mais do que ensinar, ele nos coloca essa seguinte questionamento, né? Aprender a ler o quê e por quê, né? E para quê? São questionamentos muito interessantes. Dentro do que o Freire já produziu de conteúdo, né? de teoria, de observação, de práticas, de praxis, porque ele era uma pessoa que pensava junto do que ele estava fazendo, junto do que ele estava executando. Ele fez uma conferência. Essa conferência foi proposta a ele que ele falasse sobre a importância do ato de ler. Nessa conferência, o Paulo Freire ele começa a contar uma história sobre como foi que ele se alfabetizou, né? Como foi que ele aprendeu, ele teve acesso ao mundo da leitura. E ele explicando isso, ele explicando que ele primeiro aprendeu a ler o mundo, que significa que ele nasceu, ele estava dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade que tinha suas regras, que tinha os seus códigos, e ele recebeu a língua materna, né? Ele foi desenvolvendo essa linguagem materna e, paralelo a isso, ele foi descobrindo o mundo, experimentando o mundo, sentindo os sabores, sentindo as cores. Ele morava numa casa que tinha quintal, e ele fala que foi alfabetizado no chão da casa dele, com as árvores. Todos esses elementos foram muito importantes para o Freire, para esse primeiro período dele de aprender a ler o mundo. E depois ele fala que depois que ele estava preparado, que ele leu o mundo, ele pôde ter acesso finalmente à leitura da palavra. E ele diz que a leitura é esse processo que tem essas duas dimensões. Primeiro a gente aprende a ler o mundo e depois a gente aprende a ler a palavra. Quanto maior leitura de palavra eu tenho, maior é a minha leitura de mundo. Quanto maior a minha leitura de mundo, maior é a minha leitura de palavra. Ele é um processo que está aí dividido nessas duas dimensões, mas essas duas dimensões elas não são separadas, são os dois lados de uma mesma moeda. Então, por isso, por essas observações, o Freire afirma que ler é um processo de construção de significado. Como assim, Thales, um processo de construção de significado? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o processo da leitura não depende de um conhecimento específico, de um conhecimento de decodificar simplesmente, e o texto está lá, e a gente já sabe esse código, e acontece essa magia de uma maneira passiva. Não, é um processo porque ele é ativo, a gente que constrói, e o texto
a significação do texto é nossa também, né? Então, quanto maior eu tiver mais conhecimentos, tanto de texto escrito como de texto de mundo, essa significação do texto, ela pode ser ampliada. E tem um outro intelectual também aqui na nossa América do Sul, que é o Albert Mangel. Ele também acredita que a leitura também é esse processo de construção de significado. Até porque, imagina, pessoas, nesse pequeno texto do Mundo da Escrita, do Martin Puscher, que eu li para vocês, ele fala dessa literatura principalmente, né? A literatura é um grande exemplo disso, né? Porque quando você lê um poema e você simplesmente olha, né, aprecia aquela leitura daquele poema, e para esse poema significar, ele tem que significar para você, e você vai construir o sentido junto com aquele outro sentido, que é o sentido do autor, né? Então esse é algo duplo, né? Não é, muita gente acha que ler é algo passivo, é algo pacífico, mas não é. A leitura é um ato ativo, nós temos que estar dentro dela, a gente tem que construir esse sentido, esse significado junto com o texto. É tanto que nas minhas redes sociais, né, quem me segue, quiser me seguir, é Thales Azigon, eu fiz um pequeno texto até para refletir esse ponto de se a leitura é um processo de construção de significado, né? Nesse período que nós estamos de isolamento, de pandemia, é muito sensível a gente criar só sentidos negativos para a leitura. A gente tem que ler toda essa informação que é disponível. Um juiz, eu estou querendo acumular riqueza, eu estou querendo ter esse poder, porque todo o poder, na verdade, é um poder que deseja ter o poder de dizer alguma coisa. É o poder do discurso, é o poder de querer tomar a palavra para si. É tanto que a gente imagina só, as pessoas que estão em situações de mais vulnerabilizadas, as que têm menos condições sociais, são aquelas que não são escutadas, são aquelas que têm os seus discursos desvalorizados, desacreditados. Então, o Foucault, ele traz essa reflexão pra gente. Ele diz, olha, gente, na verdade tudo que a gente faz aqui não é simplesmente para poder ter o poder pelo poder. Não, esse poder que a gente constrói é o poder para poder acessar o discurso, para poder dizer. E imagina aí o quão poderosa é a linguagem e o quão poderoso é saber ler para poder desvendar essa linguagem que está posta, que nos está dada, que tem tantos bastidores por detrás simplesmente aquele texto impresso, daquelas palavras que está em nossa frente. E ok, Thales, estamos aqui pensando um pouco sobre o que é leitura, né? Mas o tema, você me disse que o tema da nossa conversa é leitura para tornar-se autônomo. O que é ser autônomo? Esse é um outro questionamento bem difícil, né? Imagina dentro da sociedade em que nós vivemos, onde nós estamos presos a todas as instituições e nós somos dependentes dessas instituições. Falar de autonomia parece o conto do vigário, né? Parece uma mentira. Talvez, e aí eu tô falando porque eu acredito nisso, a gente, dentro desse sistema que nós vivemos, que é dentro do sistema do capitalismo, essa autonomia, ela nunca vai poder existir, porque nós não somos simplesmente interdependentes, né, seria o ideal de estar, por exemplo, dentro de uma comunidade. Quando você vive dentro de uma comunidade e essa comunidade produz junto as coisas e compartilham as suas produções, ela é interdependente, né? As pessoas são autônomas, mas ao mesmo tempo elas colaboram
para a autonomia coletiva, para que esse grupo todo possa ser autônomo também. Então ela é interdependente, ela não está nesse sistema de exploração que a gente vive no capitalismo. Mas no capitalismo parece que a gente não tem lugar para autonomia, porque a gente está sempre dependendo de um poder maior do que o nosso, né? Esse poder dessas pessoas que o Foucault fala, que acessam o poder para poder acessar o direito do discurso. E esse discurso nos subjugam, né? E se somos subjugados, não somos autônomos. É verdade que talvez seja uma pequena utopia esse sonho de ser autônomo, mas o que eu observei a partir da minha experiência de vida, né? Eu nasci no bairro da Maraponga, numa família com poucos recursos financeiros, e todos os meus tios, por exemplo, eles são marceneiros, uma profissão muito interessante, muito boa, muito importante. Todas as profissões são importantes e são interessantes, mas eles não tiveram acesso à escola, não puderam estudar, não puderam ter um monte de pensamentos, de filosofias, de literatura, química, física, que ajuda a gente a ter posições mais ousadas perante a vida e perante os outros. Então, tem muitos casos dentro da minha família dos meus tios, das minhas mães serem explorados pelos patrões, serem humilhados e humilhadas por instituições, né? Eu entendo que talvez se as pessoas da minha família tivessem tido o mesmo privilégio, o mesmo acesso que eu tive, essas humilhações, essas subjugações, não que elas não teriam existido, elas teriam sido mais atenuadas. A gente teria um poder maior de resposta. E foi isso que eu fui aprendendo durante o meu caminho como leitor, né? Eu nasci dentro de uma periferia, eu fui depois para uma outra periferia, que é o Curió, e nesse meu estar no mundo, principalmente por trabalhar com arte e com cultura, quanto mais eu tinha acesso às possibilidades de leitura, eu sabia dominar o discurso, esse discurso, entendia a linguagem, entendia as intenções por detrás das falas, as intenções por detrás do texto, a minha possibilidade de universo, ela foi ampliando. E eu posso hoje, né, dentro de até onde está a minha capacidade de leitura, de refletir sobre o momento em que eu vivo. E é isso que a autonomia, essa autonomia possível, é a autonomia de ter um espaço para atuar no mundo. Quanto mais autonomia eu tenho, mais espaço eu tenho para atuar dentro do mundo. É dessa autonomia que eu estou falando, ela que nos é negada, principalmente nesse processo de educação que a gente tem, né? Que é a famosa educação bancária, onde a gente senta na cadeira da escola, a professora que foi formada dentro de uma formação muito limitada, para ela só repassar aquilo que o sistema capitalista deseja que ela repasse, e a gente simplesmente somos contas onde é despejado todo esse conhecimento sem ser refletido, sem ser lido de verdade, sem ser significado. E a gente a maioria de nós vivemos dentro desse sistema educacional, o que não forma pessoas autônomas, né? Ainda bem que esse sistema educacional ele mudou muito. A qualidade das escolas hoje, e eu falo isso porque eu estudei dentro de uma escola onde tinha ensino por televisão. E nesse ensino por televisão, a minha irmã, ela foi aluna de ensino por televisão. Ela fez a 7ª e a 8ª série dentro desse sistema. Eu fazia a 4ª série. E com a pouca leitura que eu já tinha tido, né, que eu já tinha tido acesso, me deu uma intuição de dizer que não posso entrar nesse sistema de televisão porque eu vou ter menos acesso ainda do que eu já tenho. E aí eu consegui sair dessa escola e entrar numa escola onde era aula normal, né? E aí eu já tive uma outra possibilidade.
Então é dessa autonomia que eu estou falando. Ok, Thales, mas a gente pensando nisso, parece-me que a leitura é como se fosse uma espécie de poder. Leitura e poder. E apesar da gente chegar nessa conclusão, socialmente falando, não é essa imagem de leitura que nos é vendida, né? Porque, imagina só, nos últimos, se a gente pegar assim, as campanhas dos ministérios de educação e dos ministérios de saúde, nós vamos ter quase sempre a propaganda que ler é viajar, ler é um exercício, ler é bom para a imaginação, ler é bom para adquirir conhecimentos. Mas, na verdade, e é isso que muitas vezes não nos é contado, é que leitura é poder. Do mesmo modo que escrita é poder. Quem consegue escrever melhor dentro de uma sociedade em que todas as regras é baseada na linguagem, tem mais acesso do que quem não consegue escrever bem. Da mesma maneira que quem consegue ler mais, entender mais, consegue construir mais significados e consegue entender todos os contextos onde a leitura está inserida, essa pessoa tem sim mais poder. Então leitura, eu acredito, essa é a minha perspectiva, que leitura é poder. É esse poder que o Foucault também fala, né? Esse poder que é almejado, que é o poder dizer, que é o poder de ter acesso ao discurso. E dentro dessa experiência de leitura, de poder, de autonomia, eu quero relatar para vocês três casos, né? Três experiências que eu observo e que eu tenho visto, onde que a leitura ela agiu para oferecer mais autonomia para esses grupos. A primeira experiência que eu quero relatar aqui é a do Templo da Poesia. O Templo da Poesia é um coletivo, é um grupo de poetas que se conheceram inicialmente, Reginaldo Figueiredo e Ítalo Roveri, e a Ana Lourdes de Freitas. Essas três pessoas se encontraram, tinham um espaço da família do Ítalo Roveri dentro do centro da cidade. Era um galpão onde funcionou o galpão da transportadora da família dele, outrora, a Condor. E nesse lugar, essas três pessoas que se uniram a outras pessoas, o Carlos Arruda, a Nilce Costa e Silva, o Manuel César, que faziam parte de um outro coletivo, Poemas Violados, eles abriram uma casa, abriram um espaço cultural que foi chamado de Templo da Poesia. Lá tinha-se uma poemoteca, que era uma biblioteca com muitos livros de poemas, boa parte doada pelo acervo do Manuel César, que é um bibliófilo, e também acervos do Ítalo Roveri, que também sempre foi uma pessoa que gostou de livros. E lá no Templo da Poesia, eles começaram a fazer saraus. Eram 2 saraus no mês, no primeiro e no terceiro sábado, e além disso faziam oficinas, a casa sempre estava aberta, e a prática que era lá era a prática de ler em conjunto. Não só ler em conjunto, era ler e começar a refletir sobre o que estava sendo lido, que é uma das possibilidades que a gente pode fazer para desenvolver a nossa leitura, né? Falar sobre aquilo que eu leio. A outra experiência é a dos movimentos de saraus. Já existia, a gente já fazia alguns saraus no Templo da Poesia, mas os saraus dentro do Templo da Poesia era no centro da cidade, como eu falei anteriormente. Tinha públicos diversos, tinha públicos de pessoas que vinham das periferias, como o próprio movimento lá do PC, os meninos e as meninas do Escuta. Mas esse movimento de saraus ele foi ampliando, né? Depois de um tempo, depois que o Templo da Poesia saiu lá do centro da cidade e depois de alguns anos, e essa ascensão da fala, da poesia nas comunidades e na periferia, a gente começou a experimentar aqui em Fortaleza, surgiam alguns saraus, né?
Primeiro surgiu um outro sarau dentro de um outro livraria, de um outro espaço, que era lá no Brechó Literário Rambaud. Esse sarau que nasceu no Brechó Literário Rambaud incentivou com que o Samuel Denker, que na época trabalhava no Rambaud, junto com a Tetê Macambira e junto com outros poetas e outros poetas, levassem esse acontecimento lá para o Janguruçu, né, para a comunidade do Janguruçu, e nasceu o sarau da B1. Paralelo a isso, também estava nascendo e surgindo o sarau na ocupação no Antônio Bezerra. E muitos outros saraus foram surgindo após esses dois, e a experiência que anteriormente era sempre num centro de uma cidade, ou no centro cultural, ou no lugar de privilégio, começou a ser disseminada nas comunidades e nas periferias. Hoje o movimento de saraus é muito forte. Recentemente foi publicado o livro Ruma, coletânea de poemas de saraus, que saiu na Bienal do Livro do Ceará. Mas antes disso mesmo já teve o livro da antologia do sarau da B1. E hoje quando se fala de arte nas periferias, fala-se sempre junto dos saraus. E a terceira experiência, que eu vou comparar as três e vou dizer o que é que eu observo delas, é a Livro Curió, biblioteca comunitária, que a gente criou aqui, né? Nós estamos nela, inclusive, a gente criou aqui na comunidade do Curió. A comunidade do Curió, ela é uma comunidade que não tinha equipamentos culturais. A gente tinha somente a associação comunitária aqui do lado, na União do Povo de Santa de Virgens, e ao iniciar uma biblioteca livre, desburocratizada, onde as pessoas não precisam fazer cadastro, onde as pessoas não tinham um prazo para devolução de livros, a gente começou a gerar todo um movimento e muitas outras ações que surgiram aqui dentro da comunidade do Curió. Da biblioteca nasceu o jornal, a Folha Curió. Da biblioteca nasceu a possibilidade de muitos jovens acessar outras possibilidades, como Bolsa Jovem, da Prefeitura de Fortaleza. Da biblioteca nasceu a mediação de leitura com as crianças, o clube de leitura. Essas crianças acabaram escrevendo uma zine delas, um livro delas, que elas lançaram no dia da festa das crianças. E o que eu observo nessas três experiências, o que essas três experiências têm de comum, é que a partir do momento em que as pessoas que estão envolvidas nelas têm mais acesso e mais desenvolvimento da sua capacidade de leitora, maior e mais amplificado são os resultados e as consequências do trabalho delas. Lá no Templo da Poesia, nós ficávamos durante muito tempo debatendo os textos e pensando possibilidades e pensando em atividades. Essas atividades foram se diversificando a partir com o tempo. Nós pudemos, a partir da nossa capacidade de leitura, problematizar os próprios textos que nós estávamos lendo, propor outras modalidades de leitura, tanto que chegamos a fazer a roda de diálogos e silêncio, onde simplesmente nós ficávamos durante um bom tempo em círculo, silenciosos, e a partir desse período de silêncio que a gente conversava sobre os assuntos que estava emanando ali naquele momento. No movimento de saraus, a mesma coisa. Quanto maior eu vou observando, estando nesses espaços e vendo que essa capacidade de aprender a ler, de entender o que é que acontece, o contexto das coisas, o que aqueles poemas estão dizendo, e não só o que aqueles poemas estão dizendo, mas quais os discursos que estão sendo feitos sobre os saraus, quais discursos são benéficos e quais discursos não são benéficos, a oportunidade de estar debatendo esses discursos, estar juntos, pensando e tendo essa espécie de alfabetização coletiva, eu vejo que esse movimento ele foi se ramificando, e muitas dessas pessoas, principalmente das pessoas que tiveram mais oportunidade de participar desse processo ali, mais junto, mais aprendendo mais, elas estão produzindo outras atividades, né? Dos saraus nasceu o livro, dos saraus nasceu o Islã da Ocupa, dentro do sarau da ocupação. Dos saraus nasceu pessoas produzindo outras atividades em outras linguagens. Então o poder de atuação no mundo dessas pessoas que resolveram se juntar, ela foi amplificada. A mesma coisa acontece
na experiência da Livro Livre Curió. Não só a família, né, que a minha família, a minha mãe, ela tornou-se uma leitora. A minha irmã, que já gostava de ler, ampliou ainda mais a capacidade de leitura. E o que eu venho percebendo nesses 2 anos de Livro Livre Curió é que os posicionamentos da minha mãe e da minha irmã, que eram um tipo de posicionamento, eles foram se modificando. Não só a ideia em si, mas como elas apresentam essas ideias. A articulação, a compreensão de mundo, as atitudes, porque é isso que eu tenho visto nesse meu período de mediação de leitura e de pesquisar sobre leitura. A leitura, que muita gente acha que é algo abstrato, subjetivo, né? É alguma coisa que eu estou em algum lugar fechado, silencioso, eu observo, eu fico contemplativo. Muitas daquelas imagens que a gente vê, principalmente ali do século XVII, do século XVIII, do século XVI, de pessoas lendo em locais super silenciosos, com uma iluminação como se fosse divina, penetrando no ambiente de leitura delas. Isso, né, essa iconografia acabou fazendo com que a gente achasse que ler era simplesmente esse estado quase religioso, né, de só absorver essa palavra como se fosse a própria palavra divina e ficasse simplesmente em estado de graça. Mas a prática, né, o que eu tenho visto, o que eu tenho acompanhado, é muito pelo contrário. Quanto maior as leituras, quanto maior essas pessoas estão envolvidas, né, elas estão em processo de ficar autônomas, de ampliar sua autonomia individual e coletiva, mais elas agem sobre o mundo, porque elas entendem os dispositivos, elas participam dos dispositivos, elas assaltam, sequestram o lugar da fala, né? Eu cheguei a ver nesse período todo algumas reuniões onde simplesmente as figuras de poder falavam. As figuras de poder estavam ali dizendo, e todas as outras pessoas, por muitas das vezes que elas sabiam que o que estava sendo dito era injusto, faltava-lhes desenvolvimento da linguagem para conseguir destrinchar, desarmar esse discurso, porque a gente sabe que nós vivemos dentro de um estado violento. Determinados comportamentos são repreendidos porque eles inventaram uma coisa chamada lei, e essa lei está sempre contra a gente, né? Então, se dentro de um ambiente que você tem uma figura de poder e ela fala alguma coisa e a gente reage a isso com violência, que nós temos sim nosso direito até as nossas reações, mas se a gente reage dessa maneira, automaticamente os poderes de repressão vão agir ali, nós vamos apanhar, nós vamos ser presos. Mas quando a gente tem o poder da linguagem, e esse desenvolvimento da linguagem vem através do desenvolvimento de como nós ampliamos a nossa capacidade leitora, esses discursos que são pronunciados, esses discursos de poder, eles podem ser naquele local mesmo desmantelados. E aí gera até uma situação de desconforto e também de surpresa, porque essas pessoas, né, essas figuras de poder, elas não esperam que a gente consiga dominar a linguagem, né? Elas acreditam que os discursos que foram estabelecidos até agora e que muitos de nós aceitamos, né, ou fomos obrigados a aceitar calados porque nós não aceitávamos, só simplesmente não tínhamos condição de competir com esse discurso, eles ficam desconcertados, né? E aí que as rupturas começam. Eu entendo que nesse processo de linguagem, de leitura, de escrita, de participação social, parece-nos que muitas das vezes a gente não consegue progredir, né? Parece que é tudo a mesma coisa, que está tudo igual, que nada mudou. Mas eu observo que não. Nós conseguimos fazer rupturas, algumas rupturas, estar em alguns espaços, propor algumas coisas, tomar lugar no discurso, falar,
ser ouvido por algumas e alguns, ainda não por todos. E tudo isso que a gente conquistou passa por poder aprender a ler, por ampliar a nossa capacidade de leitura. Lógico que existem outros elementos sociais, né? Que existem outras coisas que corroboram, né? Para que isso aconteça. Mas a leitura é sim protagonista, ela está sim ali entre os elementos principais. Fernando Pessoa disse que quem não é capaz de ver bem uma palavra, não é capaz de ver bem uma alma. E eu acho que eu posso até acrescentar: quem não é capaz de ver bem uma palavra, não é capaz de ver bem todos os discursos que estão escondidos atrás dessa palavra. E saber ler esses discursos que estão entranhados nessa palavra é criar e aumentar o nosso poder de autonomia. E é isso, gente. Quero que vocês pode comentar aqui, pode curtir, compartilha. Se quiser entrar em contato com a gente, entre em contato com a gente, conversa, fala o que vocês estão achando do Circular Belchior aqui no YouTube, nessa plataforma. E também, se vocês quiserem cada vez mais entrar nessa discussão da leitura, pode seguir lá no Instagram, Thales Asgon, no Twitter também e no Facebook. Lá também tá a biblioteca Livro Curió, biblioteca comunitária. E muito obrigada por estar aqui com a gente nesse momento que nós precisamos estar em coletivos, apesar de não estarmos próximos fisicamente, mas nosso simbólico de estarmos virtualmente conectados em coletivo, em comunidade, não pode ser destruído, né? Porque a gente fica mais fraco, né? Quanto mais isolados ficamos, mais fracos nós ficamos. Eu desejo que vocês façam boas leituras durante esse período e eu quero agradecer ao Centro Cultural Belchior. Até amanhã, que vamos ter mais conversas aqui. Vamos ter a Larissa Paiva e também vamos ter a Jupira. Tchau, tchau.